Caros fiéis, o evangelho deste domingo de hoje é tirado do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 3, no 15º ano do império de Tibério César, governando Pôncio Pilatos a Judeia, sendo Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconítides, e Lisânias tetrarca da Abilinia, sendo Anás e Caifás príncipes dos sacerdotes. Foi a palavra do Senhor ouvida no deserto por João, filho de Zacarias, e veio por toda a região do Jordão, pregando o batismo de penitência para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e todo monte e colina serão abaixados. Os caminhos tortuosos tornar-se-ão retos, e os ásperos planos. E toda a carne verá o Salvador enviado por Deus. Podem sentar-se. Estamos hoje no quarto domingo do Advento, domingo de primeira classe. Amanhã, dia 21 de dezembro, é a festa de São Tomé Apóstolo, festa de segunda classe. Dia 22 é dia ferial. Dia 23, igualmente. Na quinta-feira, dia 24 de dezembro, é a vigília de Natal. No dia 25, então, será o dia da Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Natal, festa de primeira classe e de obrigação. No dia 26 de dezembro, será a festa de Santo Estevão, primeiro mártir, festa de segunda classe. O próximo domingo, dia 27, será o domingo na oitava de Natal, e se fará a memória de São João Evangelista. Um aviso para nossos fiéis, para as festas de fim de ano, quer dizer, as missas que normalmente se fazem, os horários serão alterados. Isto porque este ano, por causa das condições excepcionais que vocês estão sabendo, então não haverá a missa do galo do dia 24 para o dia 25. Portanto, não haverá a missa à meia-noite do dia 24 para o dia 25. No entanto, haverá a missa no dia 25 de dezembro, às 9 horas da manhã, e não às 10 horas. A missa do Natal, portanto, será às 9 horas da manhã. E haverá também, como no domingo, a missa às 5:30 da manhã, sendo que, como no dia de Natal todo sacerdote pode celebrar 3 missas, mais ou menos como em finados, então eu celebrarei 3 missas no dia 25 de dezembro, começando a partir de 5:30 da manhã, de modo que podem chegar às 6 horas até 6:30 e encontrar a missa ainda. No entanto, a missa principal, que será celebrada por Padre Jair, será celebrada às 9 horas da manhã. E também, no primeiro dia do ano, circuncisão de Nosso Senhor, 1º de janeiro, não haverá a hora santa às 11 horas da manhã, seguida da missa à meia-noite. Também não haverá. Haverá somente a missa, ou seja, a missa de 5:30 da manhã, como no domingo, e a missa às 9 horas da manhã, missa do dia 1º de janeiro. Não haverá, portanto, nem a hora santa, nem a missa de meia-noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos já no período próximo do Natal. Trata-se da preparação próxima para a vinda do Salvador. E para esta vinda continua sendo nosso guia, a Santa Igreja, que coloca a figura singular de São João Batista.
e a palavra que ele transmite, ou seja, ele é a voz que clama no deserto, e o que ele clama está aqui no Evangelho de hoje. Basicamente, notem bem primeiro a solenidade que é dada a essa mensagem, a mensagem de São João Batista, porque o autor do Evangelho é São Lucas. São Lucas ele age como historiador, ele é o mais culto dos 4 evangelistas. Inclusive tem uma língua, o grego dele é muito mais complexo, mais cuidado do que o grego dos outros evangelistas. Então, São Lucas ele vai como historiador, ele dá os dados primeiro, e isso mostra a solenidade da mensagem. No 15º ano do Império de Tibério César, era o imperador romano da época, governando Pôncio Pilatos a Judéia, era o governador Pôncio Pilatos. Sendo Herodes tetrarca da Galileia, era o governante da região ali da Galileia. Seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconítides, e Lisânias, tetrarca da Abilinha, sendo Anás e Caifás príncipes dos sacerdotes. Ou seja, a autoridade civil primeiro e depois a autoridade religiosa daquela época. Anás e Caifás, os mesmos que condenaram nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra foi dirigida a São João. Veja bem a solenidade que se dá a esta mensagem de São João e como ela é importante para nós nos prepararmos para a solenidade do Natal. Então 3 coisas são assinaladas nesta mensagem. Então, para preparar os caminhos do Senhor, se fala em aplanar os montes, em preencher os vales e endireitar os caminhos tortuosos. São 3 imagens. Então, a primeira, aplanar os montes, a interpretação corrente se aplica, sobretudo, a coibir em nós, combater em nós todo ódio e rancor. Através do ódio e do rancor nosso coração se torna indiferente, às vezes vingativo, se torna gélido, frio. Então a primeira observação é esta. Além disso, a terceira observação, a terceira indicação, a terceira imagem é a de endireitar os caminhos tortuosos, que se aplica a toda falta de retidão, toda fraude, toda simulação, hipocrisia, etc. Agora, a segunda que é a de preencher os vales, ela é muito importante, ela se aplica aos afetos mórbidos, aos desejos impuros, e tudo isso junto se aplica à penitência. Porque o batismo que São João Batista prega é um batismo de penitência, é um batismo de mudança de vida. Não é o batismo sacramental que nos dá a graça de Deus, mas dispõe para isto. E dispõe para isto pela penitência dos pecados. A mudança da vida é exigida assim. É uma condição que nós nos convertamos para que possamos receber a graça de Deus. E São João Batista ataca em particular esses desejos impuros, mórbidos, porque foi também a causa da morte dele. Na medida em que a causa da morte dele foi por causa de um pecado de Herodes, que vivia, etc., sem casamento, não lhe era lícito viver com aquela mulher, e São João Batista se opôs claramente a isto. Com relação a esses afetos, nós nos colocamos num dilema. É o dilema de estar diante da cruz ou diante do monumento a Sardanápolo. Quem é esse? Desconhecido. Há milhares de anos já morreu, mas ele foi muito famoso no tempo dele. Ele era um rei da Assíria. E era
da Assíria, não da Síria. E era um sujeito muito depravado, ele ficou na história como uma imagem da depravação. Sujeito pagão, rei, rico, poderoso, sem vergonha. Então, era uma depravação contínua a vida dele, é o que se conta, né? Ele já morreu há mais de 2.500 anos. Mas o curioso é que, depois que ele morreu, ele quis que se colocasse um monumento a ele, claro, para exaltá-lo, uma estátua de bronze com um pedestal, e nesse pedestal estava escrito: transeunte, come, bebe, goza, o resto é nada. Era realmente um símbolo da baixeza, né? De tal maneira que ele, mesmo depois de morto, quis colocar esse monumento. E isso é história, porque o próprio Aristóteles, eu não sei se ele viu pessoalmente esse monumento, ou ele soube da existência desse monumento. É possível que ele soubesse, ou que ele soubesse por informação de Alexandre Magno, que era o aluno dele, né? Mas o fato é que o próprio Aristóteles, que era um pagão, mas era alguém que tinha alguma dignidade, alguém que tinha retidão, um sujeito que estudava, então ele percebia as coisas muito melhor do que o pobre Sardanápalo. Então o Aristóteles soube desse monumento e ele disse o seguinte: que outra coisa se escreveria no sepulcro, não de um rei, mas de um boi. O próprio Aristóteles, sabendo da existência desse monumento, ele pensou, bom, isso aí podia escrever para um boi, para um animal, mas não para um ser humano. Vejam que os próprios pagãos tinham alguma noção da baixeza que é a vida entregue aos sentidos. Pois bem, nós hoje não temos o monumento de Sardanápalo, mas temos a todo momento incitações para se perder nesse caminho. Nós temos a todo momento incitações, apelos muito mais sofisticados, que muitas vezes estão na palma de nossa mão, para entrarmos no caminho de Sardanápalo. Então estamos entre os dois monumentos, ou esse monumento desse pobre rei da Síria, ou diante do Calvário. E o Calvário é bem diferente. Nós temos ali um homem-deus crucificado por causa de nossos pecados. Este mesmo homem-deus que foi anunciado por São João Batista, e que foi anunciado por São João Batista com um convite à penitência. À penitência. E o batismo de São João Batista, como eu disse, é um batismo de penitência. Então precisamos saber o que é esta penitência exatamente. É só o exercício de nos mortificarmos disso, daquilo outro? Não, não é somente isso. Aliás, não é nem principalmente isso. A melhor resposta nos dá o Papa São Gregório Magno, que foi um Papa que viveu no século V e VI, e que foi um dos principais codificadores do rito da Santa Missa, como nós celebramos hoje. O cânon, por exemplo, da Santa Missa é o mesmo que ele rezava, há milhares de anos, há 1.500 anos quase. Então São Gregório Magno faz o comentário desse texto do Evangelho de São Lucas, e ele fala sobre a penitência. Então ele aproveita e define o que é a penitência. Então o que é que ele diz? Na língua latina, transacta flere e a illa denceps non committere. Ou seja, a dor dos pecados passados e o firme propósito de evitá-los. Então, para que nós saibamos o que é a penitência e possamos bem praticá-la, nós temos então dois elementos importantes na definição que nos dá o Papa São Gregório Magno. Nós temos a dor do passado, dos pecados passados, e nós temos o propósito de evitá-los. A dor dos pecados cancela os pecados cometidos, não qualquer dor, é claro. E o propósito de evitá-los preserva dos pecados futuros. Dos dois elementos, é preciso bem entender, o principal deles é o propósito, não é a dor. Porque a dor
corresponde mais à parte sensível do homem. Mas o propósito corresponde à vontade do homem. E a vontade está acima da sensibilidade. A sensibilidade varia muito. Há pessoas que têm uma sensibilidade muito exaltada, que podem chorar, se debulhar em lágrimas por causa de uma coisa pequena. Enquanto que outros, às vezes, tendo cometido até coisas maiores, não chegam às lágrimas. Mas isso não quer dizer necessariamente que um esteja mais arrependido do que o outro. Em princípio, sim, é verdade. Porém, não necessariamente. Então, o que vai fazer a diferença? A diferença, o que vai fazer, é o firme propósito de não cair mais naqueles pecados. Porque há muita gente que chora de vergonha, não de dor dos pecados, propriamente ditos. Tem alguma coisa, mas é mais a vergonha. Se envergonha e chora. Mas, pouco tempo depois, quando aquela emoção passa, vai fraquejando e cai de novo nos pecados. Enquanto que há outros que não choram, porém não cometem mais aqueles pecados. Então esse tem mais penitência dos pecados do que o outro. Por quê? Porque ele tem mais propósito. Mesmo que ele não tenha tanta dor, mas isso mostra que ele tem dor dos pecados. Porém não é tão sensível. E o propósito é firme, está na vontade. Então isso vale mais. Então é isso que faz a diferença. E mesmo pode-se dizer que o propósito, a firmeza do propósito, nos dá a mesma medida da dor dos pecados. A dor no sentido mais profundo da palavra. Porque alguém pode sentir muita dor dos pecados e não manifestar tanto. Não ir às lágrimas. Porém, sentir aquilo fortemente e aquilo ser eficaz para que ele tome a resolução de não cair mais nos pecados. Nós temos, por exemplo, o exemplo de dor dos pecados, dor verdadeira, que leva à conversão. No caso, por exemplo, de São Pedro, quando ele censura os judeus pela morte de Nosso Senhor. Os judeus foram, os que mataram Nosso Senhor, não mataram como diz um padre da igreja, não mataram com espada. Quem matou com a espada, levando a cruz, foram os romanos. Porém, os judeus mataram com a espada da língua. Influenciando, levando, fazendo tudo o que podiam para levar Nosso Senhor Jesus Cristo à morte. Então São Pedro, logo no dia de Pentecostes, está nos Atos dos Apóstolos, censura os judeus. Mas essa censura, para muitos deles, levou-os à dor do pecado. Eles se deram conta que eles tinham cometido um grande crime e com isso eles se arrependeram. E diz o livro dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo mesmo São Lucas, que naquele dia 5.000 pessoas se converteram. 5.000 judeus. Ou seja, eles tiveram a dor eficaz do pecado, que não foi só uma dor sensível, de chorar e depois continuar na mesma coisa. Mas não, eles mudaram. Eles largaram a cegueira do judaísmo e aceitaram a verdadeira religião católica. Mas nós temos também outro exemplo na Escritura de propósito verdadeiro, porque também o propósito pode ser fraco, da boca para fora, só imaginativo, não tem valor nenhum ou quase nenhum. É preciso que este propósito se exprima em ações concretas externas. E nós temos o exemplo, um dos exemplos principais, na conversão de Zaqueu. Zaqueu, que era publicano e era muito rico, mas que parece fazia algumas fraudes, porque o povo não gostava dele como não gostava dos publicanos. E quando o Nosso Senhor passa, baixinho ele vai para a figueira, o sicômoro, perdão, e Nosso Senhor manda descer porque quer hoje comer na casa dele. E Zaqueu, todo feliz, recebe, mas veja bem, ao sensível, ele fica alegre com o Nosso Senhor, claro, é natural. Porém, não fica só nisso. Ele diz que ele se converte, que ele larga aquela vida e que se ele fez alguma fraude,
Ele dava metade dos bens dele, e ainda se ele tivesse cometido alguma fraude, ele pagaria muito mais do que o que ele tinha fraudado. Eis aí, então nosso Senhor diz que nesse dia a salvação entrou nesta casa. Por quê? Porque o Zaqueu tomou um propósito de não cair mais no pecado, e esse propósito se exprimiu claramente, externamente, com resoluções. É clássico a palavra, é conhecida a palavra da imitação de Cristo. A medida do nosso progresso está na força da nossa resolução. É isso que nos falta tantas vezes. Nos falta resolução. E por isso o Natal de um ano é parecido com o de outro, que é parecido com o de outro ano. E a Semana Santa igualmente. A Quaresma é parecida, é uma penitência, sim, faz alguma coisa, mas que progresso real houve? Muito pouco, ou mesmo nenhum. Por quê? Porque faltou este propósito de evitar, de tomar as medidas necessárias para isso, e com isso se mostra assim a nossa dor dos pecados e a nossa verdadeira penitência, nossa verdadeira vontade de mudar de vida. Enquanto temos tempo, aqui nessa terra, a penitência é possível. E a penitência pode apagar o pecado, a penitência pode nos preservar dos pecados, a penitência pode aumentar nossos méritos, algo que não pode ocorrer, por exemplo, no purgatório. Alguém pode dizer no seu relaxamento: contanto que eu me salve, vou para o purgatório, ali vou me purificar, pronto, depois eu vou para o céu. Porém, isso é pensamento de relaxado, de tíbio. É verdade que é muito difícil escapar do purgatório, mas nós temos que fazer o possível para escapar do purgatório, porque isso desagrada nosso Senhor. Além do mais, é uma burrice, espiritualmente falando. Por quê? Porque no purgatório, embora haja purificação dos pecados, mas não há mérito. Não há mérito no purgatório. Ninguém avança na vida espiritual no purgatório. Só há purificação. Aquele grau ao qual a pessoa chegou durante a sua vida, seja ele 10, 20, 100, 1000, não importa. É ali, parou ali, petrificou. Ele não vai progredir no purgatório. Alguém pode ter a tentação de achar: não, eu vou fazer minhas penitências no purgatório, porque ali eu estou seguro, vou me salvar, já estou salvo, né? E vou fazendo penitência e vou me purificando, vou ficar um grande santo. Não. Se você tiver a graça de se salvar, se você tiver esse pensamento, já é difícil você se salvar. Primeira coisa é esta. E se você tiver a graça de Deus muito especial de se salvar com essa disposição preguiçosa, mole e mesmo um tanto hipócrita, se você tiver a graça de se salvar com esse pensamento, você não vai ganhar nada. Você só vai ser purificado. Enquanto que aqui não. Aqui com sofrimentos muito menores, porque também tem isso, né? Não brinquem, o purgatório é maior do que qualquer sofrimento aqui na terra. Imagine a soma de sofrimentos que podemos passar nesta terra. Pois bem, isso é brincadeira comparado com o purgatório. Inclusive a noção de tempo, porque sabemos que o sofrimento leva a ter uma noção de aumento do tempo. Isso no purgatório é impressionante. São as revelações particulares dos santos que nos mostram. Gente que passa pouco tempo no purgatório, pensa que está 100 anos no purgatório. E isto sem nenhum mérito. Enquanto que aqui temos essa soma de sofrimentos que, embora na nossa fraqueza, são grandes muitas vezes, porém são de fato e na realidade muito menores, tendo a chance de subir, de agradar cada vez mais a nosso Senhor, de crescer em graça. Então peçamos a São João Batista que interceda para que tenhamos as graças para nos preparar para a vinda de nosso Senhor neste Natal, para que verdadeiramente possamos sair desse círculo vicioso, ou, Deus nos livre, de pecado mortal, ou pelo menos de tibieza, que nos mantém petrificados, que não nos faz avançar para nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.